Força, movimento. Neste vídeo, nós discutiremos a relação entre força e movimento. Todos nós aqui, já alguma vez na nossa vida, já fizemos força. E eu tenho certeza que alguma vez na sua vida também, você já se movimentou. Talvez não tão bem quanto eles, mas eu sei que já. Portanto, todos nós temos uma noção empírica da possível relação entre força e movimento. Mas para conceituá-los fisicamente, nós faremos uma pequena batalha entre pensadores. Senhoras e senhores, do meu lado esquerdo, pensador grego morto há 2337 anos, mundialmente famoso por escrever sobre física, metafísica, poesia, drama, música, retórica, governo, ética, biologia e zoologia, professor de Alexandre o Grande e considerado o pai da lógica, Aristóteles! E do meu lado direito, pensador italiano, morto há 451 anos, um menino, e mundialmente famoso por escrever sobre física, matemática, astronomia e filosofia, o cara que chamou o Papa Urbano VIII de burro e é considerado o pai da ciência moderna, Galileu! It's time! Vejamos a visão de Aristóteles sobre força e movimento. O Aristóteles disse: se um corpo estivesse em repouso e nenhuma força agisse sobre ele, este corpo permaneceria em repouso. Quando uma força agisse sobre o corpo, ele se poria em movimento. Mas, cessando a ação da força, o corpo voltaria ao repouso. Eu lendo isso para você, eu tenho certeza que você pensou, grande bosta. Mas vamos separar, dividir essa afirmação em três partes. Primeira parte aqui eu vou marcar de verde vomitado. Se um corpo estivesse em repouso e nenhuma força agisse sobre ele, este corpo permaneceria em repouso. Ou seja, o Aristóteles falou para a gente, se o corpo está paradinho e ninguém nem nada mexe nele, o corpo continua paradinho. Essa é difícil, hein? Será que é verdade? Veja neste vídeo. Eles apresentam aqui neste vídeo, vai lá meu filho, o patinho do meu filho. E este molecão ali é o meu filho. Repare que o patinho está parado. Se meu filho não fizer força sobre o patinho, larga isso! O patinho continua parado, comprovando o que disse Aristóteles. Ponto para Aristóteles, pelo menos nessa parte. Bom, na segunda afirmação, que eu vou marcar aqui de um amarelo laranja Bahia, ele falou que quando uma força agisse sobre o corpo, ele se poria em movimento. Ou seja, o corpo está paradinho lá. Você faz força no corpo, o corpo se move. Faz sentido? Tá certo? Vamos ver no próximo vídeo. A situação do patinho. Agora, o Pedro vai fazer uma força no patinho. E vejamos o que acontece. Vai lá, meu filho. Reparem que quando o Pedro fez força no pato, o pato se moveu, dando a entender que o que o Aristóteles falou está certo. Porém, vamos mudar o local onde a força é feita para ver o que acontece. Vamos o Pedro que irá tentar empurrar a parede. Vamos ver se ela irá se mexer. Vai lá, meu filho. Força, força, força. Apesar de todas as suas tentativas, a parede não se move. O que nos leva a perceber que esta parte da teoria do Aristóteles está errada. Nem sempre quando eu fizer força no corpo, ele vai se mover. Os problemas já começaram, reparem. E finalmente,
Terceira parte. Mas, cessando a ação da força, o corpo voltaria ao repouso, que eu vou marcar de vermelho. Ou seja, ele está falando para você que você está empurrando o corpo, ele está se movendo. Quando você tira a ação da sua força, o corpo para. Será se é verdade? Vejamos no terceiro e último vídeo. Reparemos na situação do Pedro jogando o pato para mim. Para jogar o pato para frente, o Pedro, obviamente, faz uma força sobre o pato para frente. A pergunta é, até quando o Pedro faz essa força para frente? Ou, melhor ainda, até quando existe uma força no pato empurrando-o para frente? O que eu quero que vocês vejam é que o Pedro só consegue fazer uma força no pato enquanto ele estiver em contato com o pato. Uma vez terminado o contato da mão do Pedro com o pato, ele não consegue mais empurrar o pato para frente. Então vem a pergunta, o que acontece com a força que está empurrando o pato para frente no momento que o pato deixa a mão do Pedro? O Aristóteles acreditava que essa força continuaria com o pato, ia acabando aos poucos, e quando essa força terminasse totalmente, o pato pararia. Apesar dessa analogia fazer sentido, se você olhar apenas inicialmente, nós temos uma pergunta que quebra essa teoria. O Pedro soltou o pato. Quem vai fazer a força para frente? O Pedro não tem mais contato com o pato. Quem estaria empurrando o pato para frente, uma vez que não há ninguém está em contato com o pato? A resposta é óbvia. Ninguém. A força que empurra o pato para frente acaba no momento em que o Pedro solta o pato. E nem por isso o pato para. Este foi o grande erro do Aristóteles. Este foi o maior erro do Aristóteles na física. Ele acreditava que no momento em que a força acabasse, o corpo pararia. Isto é mentira. Acreditava mais que mesmo você não estando em contato com o corpo, a sua força continuaria com o corpo. Parece que ele assistiu muito Guerra nas Estrelas e ele deveria achar que ele era um Jedi, né? Então, o grande erro do Aristóteles que eu quero que vocês, meus bravos alunos, percebam, é que uma vez que você perdeu a interação com o corpo, a força aplicada sobre o corpo acaba. E nem por isso o corpo para. Ok? Matamos o Aristóteles. Bom? Analisemos agora a visão do Galileu. Galileu afirmou: se um corpo estiver em repouso, é necessária uma força para colocá-lo em movimento. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Mais uma vez, vamos dividir esta afirmação em três partes. A primeira parte, só para manter o padrão, eu vou marcar com aquele verde bonito. Vamos lá. Se um corpo estiver em repouso, é necessária uma força para colocá-lo em movimento. É fácil ver que essa afirmação é verdade. É só você lembrar do patinho. O patinho estava parado e só se moveu quando o Pedro fez uma força sobre ele. Se o Pedro não fizesse força sobre o patinho, ele não se moveria. Ponto para o Galileu. Segunda parte. Uma vez, vou marcar aqui de vermelho, não, amarelo. Amarelo, laranja, Bahia. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover. Mais uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover. E aí? Será que isso é certo? Se você reparar, esta afirmação aqui quebra a terceira afirmação do Aristóteles. Porque o Aristóteles falou que se você está fazendo força no corpo, ele está se movendo.
Quando a sua força acabar, o corpo para. Já o Galileu falou, se você está fazendo força sobre o corpo e ele está em movimento, uma vez que você acaba a ação dessas forças, ou seja, uma vez que você para de fazer força, o corpo continua a se mover. Um exemplo simples de você perceber isso é a bicicleta. Você faz força na bicicleta pedalando. Quando você está pedalando, a bicicleta se move. Mas quando você para de pedalar, ou seja, quando você para de fazer força sobre a bicicleta, ela não para por causa disso. Portanto, mais um ponto para o Galileu. E a terceira parte e mais polêmica, deixa eu marcar de vermelho. Eu vou reler a segunda para fechar com a terceira. Uma vez iniciado o movimento, cessando a ação das forças que atuam sobre o corpo, ele continuará a se mover. Terceira parte. Indefinidamente, ou seja, para sempre, em linha reta, com velocidade constante. E agora? Se o corpo está se movendo e eu tiro todas as forças que atuam nele, ele vai se mover para sempre em linha reta com velocidade constante? Vejamos o vídeo a seguir para tirar algumas conclusões. Reparem neste brinquedo do meu menino. Quando o Pedro solta o carrinho, ele desce pela pista e acaba parando no tapete da sala. Vejam também que o carrinho anda poucos centímetros sobre o tapete até parar. Porém, se colocarmos uma placa de EVA sobre o tapete, vemos que o carrinho anda uma distância muito maior antes de parar. Por que será isso? Eu sei que você pensou, porque o tapete é mais áspero que a placa de EVA, consequentemente, o atrito sobre a placa de EVA é menor do que o atrito sobre o tapete, e com isso o carrinho vai mais longe. É verdade, você está certo. Mas, se nós congelássemos o piso da sala e jogássemos o carrinho de novo, ele pararia mais perto ou mais longe? Pensa. Eu sei que você respondeu mais longe. Pelo mesmo motivo, o atrito do carrinho sobre o gelo é menor do que o atrito do carrinho sobre a placa de EVA. Consequentemente, ele vai muito mais longe. Mas aí vem a questão. E se nós eliminarmos totalmente o atrito? Este carrinho iria parar? Não, não iria parar, pois não haveria nada que impediria o seu movimento. Assim como o Galileu falou, consequentemente, o carrinho continuaria se movendo indefinidamente, ou seja, para sempre. Agora, analisando a outra parte que o Galileu falou, este movimento seria em linha reta? Sim, seria em linha reta, pois para o carrinho fazer uma curva, alguma força tem que agir sobre o carrinho. Para o carrinho mudar de direção, mudar a direção do seu movimento, alguma força tem que atuar sobre o carrinho. Como o Galileu removeu todas as forças que atuam sobre o corpo, não haveria nenhuma força que mudasse esse movimento. Consequentemente, o movimento seria em linha reta. E para acabar, seria em velocidade constante? Sim, também. Pois para o carrinho aumentar a velocidade, uma força teria que atuar sobre o carrinho para aumentar a sua velocidade, para lhe dar aceleração. E para o carrinho diminuir a sua velocidade, mais uma vez teria que atuar uma força tentando diminuir a velocidade do carrinho, diminuir o movimento desse carrinho, assim como o atrito estava fazendo nas primeiras imagens. Consequentemente, a velocidade também seria constante. E com isso, a gente chega à conclusão que o Galileu acertou em absolutamente tudo. Então, o vencedor desta batalha mortal é Galileu! Até mais para vocês.